Olá, amigos da Catequese. Estamos iniciando o programa Catequese em Missão. Uma realização da Comissão de Iniciação à Vida Cristã da Diocese de Parintins. Olá, muito boa tarde, caro amigo ouvinte aqui da Rádio Alvorada de Parintins, você que é aqui da cidade, você que é de algum interior. Estamos dando início a mais um encontro da catequese, este que é o 22º encontro com o tema Os Novíssimos. Eu sou o catequista Bruno Cunha e esta é mais uma catequese da turma de Catecumenato Crismal. Mas antes de nós fazermos a nossa oração, vamos nos preparar, pegar a nossa Bíblia, abrir a nossa apostila. Você que tem a sua apostila em forma digital ou ela impressa, procure lá o 22º encontro. E para irmos nos preparando, vamos ouvir um trecho da música que vai nos ajudar a aprofundar este tema. Aleluia, os justos se alegram diante de Deus. Cantai ao Senhor, vibrai, filhos seus. Abri o caminho ao grão cavaleiro. Dançai diante dele, Senhor justiceiro. O Senhor subiu ao céu, aleluia, aleluia. O Senhor subiu ao céu, aleluia, aleluia. Então aí, depois de nós termos escutado um breve trecho desta música, vamos fazer a nossa oração inicial. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. E que Deus, assim como nós acabamos de interceder, para que Ele mande o seu Espírito Santo, para que o que a gente aprenda hoje seja fecundo, para que a gente consiga se deixar ser conduzido, para que a gente possa pôr em prática e seguir sempre no caminho de Deus, sempre no caminho da nossa salvação. Aleluia, aleluia. O Senhor subiu ao céu, aleluia, aleluia. Dando início aqui ao aprofundamento desse tema, como diz aqui no início da nossa apostila, que o Santo Padre, o São Paulo II, ele sempre advertiu para que nós aprofundássemos, para que a gente pudesse aprender sobre a catequese dos 4 novíssimos do homem, que, como diz aqui, é a morte, o juízo particular e universal, que é o juízo particular e o juízo final, o inferno e o paraíso. Mas como assim aprofundar estes temas? Porque são coisas que muitas das vezes a gente não entende, ou a gente
tem conhecimento de uma forma distorcida e muitas das vezes a gente acaba até tendo medo de como nós chegarmos à nossa salvação pensando nesses tópicos. Mas vamos começar com a morte. O que é a morte? Nós sabemos que a morte o que a gente entende primeiramente de morte. Morte é quando nós damos, o nosso último suspiro, como as pessoas falam quando a gente junta o joelho, pendura a chuteira. Mas a morte, ela é o fim da nossa caminhada terrestre. A morte, ela não é o ponto final da nossa vida, mas sim o fim da nossa caminhada aqui na terra, da caminhada aqui nesse mundo, o tempo da graça e da misericórdia, onde a gente procura alcançar a nossa salvação que Deus nos deu para que a gente consiga realizar este propósito divino, para que a gente consiga chegar ao nosso destino final. E nós que somos pessoas que temos a nossa fé, nós sabemos que a morte, ela não é o nosso fim, mas ela é uma passagem daqui para a eternidade, para nós vivermos junto do Pai. Como diz aqui na apostila, o livro da sabedoria, capítulo 1, de 13 a 15, capítulo 12, de 23 a 25, diz que a morte, ela não estava nos planos iniciais de Deus. A morte nunca esteve nos planos de Deus, nunca foi algo que Deus desejou para nós. A morte não vem de Deus. A morte, ela é fruto do pecado, que seria em instante o fim realmente da nossa vida, mas que em Jesus Cristo, o Filho de Deus, que livremente se entregou por nós para redimir os nossos pecados, ele se submeteu a tal sofrimento, a tal missão, para que a morte não fosse mais o nosso fim. Mas ele, derrotando a morte, nos deu a vida eterna. Então a morte passou a ser algo temido, mas sim passou a ser deixou de ser algo temido e passou a ser uma passagem que possibilita a todos os homens a salvação, que é o mistério da redenção. E nós sabemos, como diz lá em Hebreus capítulo 9, versículo 27, que nós morremos uma só vez. O Catecismo da Igreja Católica nos ensina que morremos apenas uma vez, assim que a gente não volta em outra vida, ou seja, não existe uma reencarnação depois da morte. O homem vive apenas uma vez. E como diz aqui esse trecho em negrito e entre aspas, pela morte a alma é separada do corpo, mas na ressurreição Deus restituirá a vida incorruptível ao nosso corpo transformado, unindo-o novamente à nossa alma. Assim como o Cristo ressuscitou e vive para sempre, todos nós ressuscitaremos no último dia. Ou seja, no último dia, Deus irá unir novamente a nossa alma e o nosso corpo purificado em uma glória. Não é uma reencarnação, mas uma ressurreição. E agora nós iremos aprofundar este segundo tópico, que é o juízo particular, que é o que se tem em seguida da nossa morte, que está estabelecido para os homens que morram uma só vez, e depois segue o juízo, que é o juízo particular, que quando o homem morre, ele entra na eternidade e então, de imediato, logo após a morte, ele tem o seu juízo particular, que é em função da fé de cada um, de acordo com as obras de misericórdia que ele praticou, de acordo com o segmento que ele teve durante a sua vida na Terra. Afinal, é este o propósito da nossa caminhada aqui na Terra, é nós chegarmos ao nosso objetivo final,
que é alcançar a vida eterna em Cristo, em Deus. Ou seja, durante a nossa caminhada, durante o nosso tempo aqui na Terra, nós somos abertos a um acolhimento da graça divina de Deus ou a recusa. Isso vai, como eu acabei de dizer, de acordo de como a gente vive a nossa fé, de acordo de como a gente vive aqui na Terra, de como a gente segue os preceitos de Deus, de como a gente segue os mandamentos. E como diz aqui na apostila, que a morte põe fim a este tempo, e cada homem recebe em sua alma imortal a retribuição eterna a partir do momento de sua morte, num juízo particular que coloca sua vida em relação à vida de Cristo, seja através de uma purificação, seja para entrar de imediato na felicidade do céu, seja para condenar-se de imediato para sempre. Que aqui dá uns exemplos, como conta a parábola do pobre Lázaro e a palavra de Cristo na cruz ao bom ladrão, assim como nos outros textos do Novo Testamento, falam de um destino último da alma, que pode ser diferente uns e outros, que é de acordo, como eu acabei de dizer, como a gente vive, se a nossa alma está realmente purificada, se ela vai de imediato para o céu. E nisso a gente entra no próximo tópico, que é o céu. Que de todas as coisas da vida, a única, como diz aqui na apostila, que realmente importa é chegar ao céu. Que tudo que a gente pensa, como a gente age, os nossos objetivos, o porquê nós fazemos aquilo, o porquê nós deixamos de fazer tal coisa, que seja subordinado para a conquista do reino dos céus. E aquilo que não nos ajuda, aquilo que não soma, aquilo que não nos converte para que a gente conquiste o reino dos céus, para que a gente conquiste o nosso destino final, nós devemos deixar de lado e esquecer. Pois os que morrem na graça e na amizade de Deus e que estão totalmente purificados vivem para sempre com Cristo. Como diz aqui mais uma vez uma frase, um pequeno textinho em negrito aqui na apostila: os eleitos vivem uma vida perfeita com a Santíssima Trindade, em comunhão com a Virgem Maria, os anjos e todos os bem-aventurados em estado de felicidade suprema e definitiva. É o céu. Viver no céu é viver com Cristo. Como disse, pela morte de Jesus Cristo, Ele nos abriu o céu, Ele se fez esta ponte entre nós e o Pai, em que a gente, conquistando essa graça, conquistando esse nosso objetivo, a gente continua como bem-aventurados, cumprindo com alegria esta vontade de Deus em relação aos outros homens, em relação à sua criação inteira, mas já no reino com Cristo. Agora, um outro tópico aqui que eu acho que poucas pessoas conhecem, poucas pessoas entendem, mas que é bem simples de entender o seu conceito, que é o purgatório. Mas antes vamos escutar aí mais um trechinho da música. Você que está aí prestando atenção e você que ainda está meio assim perdido, você pode ir relendo um pouquinho, pensando, lembrando do que aqui já foi dito, enquanto você escuta ali mais um trecho da música. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Reconstrói a tua vida em comunhão com teu Senhor. Reconstrói a tua vida em comunhão com teu irmão. Onde está o Deus?
agora que vamos aprofundar esse tópico aqui de número 4, que é o purgatório. O que é o purgatório? Ele não é uma condenação, mas é uma purificação. É um tempo que você tem para você se purificar. Ah, Bruno, mas como assim? Quer dizer que eu não sou merecedor do reino, do paraíso, do céu? Não, mas você morreu sim na graça e na amizade de Deus, mas não completamente purificado, embora você já tenha garantido a sua salvação eterna. Mas você vai para o purgatório para você adquirir a sua purificação, adquirir a santidade necessária para você entrar na alegria do céu. Muitas pessoas já até bagunçam, né? Eu indo para o purgatório já estou feliz, que lá é só se purificar e subir para os céus. Mas é realmente isso, o purgatório ele é um lugar de purificação, onde muitas pessoas confundem com o castigo dos condenados, mas não. É como eu estou enfatizando bastante aqui, que a igreja ela denomina purgatório esse estado final que é de se purificar completamente. E é claro, a gente também pode receber de lá a oração de nossos entes queridos, dos entes queridos não, das pessoas que ainda estiverem vivas. A gente reza também pelos nossos entes queridos durante a missa, que a gente reza pelas almas no purgatório para que elas se purifiquem e subam. Esta é uma maneira que nós podemos ajudar as pessoas que já se foram, um parente, um amigo, um conhecido. Que é como diz aqui, mais uma frase aqui em negrito, que é: o que podemos fazer pelos nossos mortos e pelas almas do purgatório? É um dever de amor e gratidão para cada cristão rezar pelos seus parentes e amigos defuntos por obras de piedade, oração do terço, da via sacra, uma santa missa de penitência, como sejam mortificação e sacrifícios, ou por obras de caridade. E agora que seguimos para mais um tema, que é o inferno. O ensinamento da igreja afirma essa existência de uma eternidade do inferno, onde as almas que morrem em estado de pecado mortal, elas imediatamente são levadas logo após a morte ao inferno, onde irão sofrer as penas no fogo eterno, digamos assim. E como assim, Bruno, morrer em um pecado mortal? É você morrer sem antes você ter se arrependido de seus pecados. É claro, é por isso que é muito bom se confessar, se arrepender verdadeiramente, você fazer a sua análise, você fazer o seu exame de consciência, você se arrepender e procurar, a partir de uma confissão, de um arrependimento, se converter e parar de praticar aquele pecado. Pois se você pratica um pecado, você se confessa, mas continua, não procura mudar, não procura se converter, você ainda está nesse pecado mortal, e morrer neste pecado mortal sem se arrepender verdadeiramente, você está se condenando de imediato à ausência de Deus. Você vai para o inferno, ou seja, você vai para a ausência de Deus. Você não terá Deus com você, você estará longe dele, você terá se afastado dele. Pois para nós conquistarmos o reino dos céus, para não ir para o inferno, é aceitar, é acolher o amor, a misericórdia, o amor misericordioso de Deus. Pois inferno é viver fora da amizade de Deus, sofrendo suplícios eternos pelos pecados cometidos. E mais uma coisa, para que vocês possam pensar, analisar, Deus ele não predestina ninguém para o inferno. Nós somos livres, nós temos as nossas escolhas, como eu disse, é como a gente vive aqui na terra, através do nosso coração, que a gente vai
definir se nós vamos para os céus ou para o inferno. E por isso que nós devemos estar preparados, nós devemos viver com Cristo, viver em Cristo, para que a gente não seja condenado. E essa é a pena principal do inferno, que é a separação eterna de Deus, que é o único em que o homem pode ter a vida e a felicidade para as quais foi criado e as quais aspira. E aqui um último tópico assim, que é o juízo final, em que nos é ensinado que o juízo final ele irá acontecer na segunda vinda de Cristo, onde haverá a ressurreição de todos nós, a ressurreição de todos os mortos, que é, como eu disse, que é quando a alma se unirá novamente ao corpo. Deus restituirá novamente a nossa alma ao nosso corpo transformado, tendo assim um corpo parecido com o corpo de Cristo ressuscitado, que depois, após esta ressurreição, a humanidade, nós homens, mulheres, crianças, idosos, nós seremos submetidos ao juízo final, ao julgamento de Deus, onde todos nós estaremos diante do Pai, diante do amor, diante da sua justiça, e onde sabemos que o Supremo Juiz será Cristo e que todos nós compareceremos diante dele para dar contas dos nossos atos, das nossas escolhas, e nós seremos julgados na base de dois mandamentos que nós conhecemos bem, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo, e cada um de nós receberá, conforme o nosso merecimento, o nosso julgamento, conforme as obras que a gente praticou, as obras de caridade e tudo mais. E agora aqui um extra, que é a parúzia. O que é isso? É a segunda vinda de Jesus, que após o juízo final, o juízo universal, os justos reunirão para sempre com Cristo, glorificado em corpo e alma, e o próprio universo será renovado. Olha que coisa linda! Então será tudo em todos na vida eterna. Que nesse universo novo, a Jerusalém celeste, Deus terá a sua nova morada entre os homens, onde não haverá mais lágrimas, não haverá mais mortes, nem luto, nem clamor, nem dor, mas sim alegria e glorificação a Deus, e as coisas antigas já não existirão mais. E todos nós que estivermos unidos a Cristo, nós iremos formar a comunidade dos remidos, a cidade santa de Deus, a esposa do Cordeiro. E esta não será mais ferida pelo pecado, pelas impurezas, nem pelo amor próprio que destrói ou fere a comunidade terrestre e que também destrói os homens. E esta foi as reflexões dessa catequese de hoje, e a atividade que eu deixo para vocês é que vocês possam refletir e fazer uma pequena lista das obras de misericórdia que vocês mais praticam, das obras de misericórdia que vocês reconhecem que vocês devem praticar um pouco mais, anotar aquilo onde vocês estão errando, para que vocês possam melhorar e cada vez mais ter uma caminhada mais profunda. E vamos fazer aqui a nossa oração final para encerrarmos mais uma catequese. Desde já agradecemos aqui a presença de vocês e vamos fazer aqui a nossa oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aleluia, aleluia, o Senhor subiu.